Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo do canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de Física e Matemática. Hoje, complementando o estudo das funções circulares, as funções trigonométricas, falaremos das equações e inequações trigonométricas. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Vamos começar o estudo das equações trigonométricas pelas equações fundamentais. Sejam f de x e g de x duas funções trigonométricas da variável real x e sejam d1 e d2 os seus respectivos domínios. Resolver a equação trigonométrica f de x igual a g de x significa determinar o conjunto S, denominado conjunto solução ou conjunto verdade dos números R, para os quais f de r igual a g de r é uma sentença verdadeira. Observemos que uma condição necessária para que certo r seja a solução da equação dada é que esse número r pertença ao domínio das duas funções f de x e g de x. Vamos traduzir melhor tudo isso que foi dito aqui, ó. Quase todas as equações trigonométricas podem ser reduzidas a essas três equações que chamamos de equações fundamentais, quais sejam seno de x igual ao seno de alfa, cosseno de x igual ao cosseno de alfa, tangente de x igual a tangente de alfa. Equações de outros tipos devem ser reduzidas a uma dessas. Vamos ver como resolver cada uma dessas equações nessa aula. Vamos começar pela equação seno de x igual ao seno de alfa. Se o seno de x é igual ao seno de alfa, que é igual ao segmento OP1, nós vamos vê-lo no ciclo trigonométrico, então as imagens de x e alfa no ciclo estão sobre a reta R, que é perpendicular ao eixo dos senos, exatamente no ponto P1, ou seja, estão em P ou em P'. Portanto, existem duas possibilidades. X e alfa podem ter a mesma imagem, ou seja, eles podem ser arcos côncavos. Ou x e alfa têm imagens simétricas em relação ao eixo dos senos, e nesse caso eles serão suplementares. Em resumo, se o seno de x é igual ao seno de alfa, então o x pode ser alfa mais 2kπ, ou o x pode ser π menos alfa mais 2kπ com k inteiro. Vamos aqui para o ciclo trigonométrico para entendermos tudo que foi dito até aqui. Bom, aqui ó, eu tenho o segmento OP1, que a gente já sabe que é a medida geométrica do seno desses dois arcos, alfa e x. Aqui a reta R que passa pelas duas imagens, P' e P. O que está sendo dito aqui é o seguinte: caso esses arcos tenham a mesma imagem, por exemplo, P', nós poderemos dizer que esses arcos são côngruos, ou seja, têm a mesma medida. Caso essas imagens sejam simétricas em relação ao eixo dos senos, que está aqui, ó, nós podemos dizer que esses arcos são suplementares, ou seja, o arco x mais o arco alfa será igual ao arco π, o arco de 180 graus. Isso a gente vê aqui geometricamente, né? Aqui nós temos o arco alfa, que é esse mesmo arco alfa aqui no segundo quadrante, e aqui nós temos o arco x. Se nós somarmos o arco x com o arco alfa, nós obteremos o arco de meia volta, comprovando assim que eles são suplementares. Agora vamos entender o porquê que x pode assumir esses dois valores. Vamos lá. Caso o arco de imagem P' seja o arco alfa mais 2kπ, o seu correspondente no segundo quadrante será π menos alfa mais 2kπ. Vamos ver por quê? Ó. Eu vou aqui fazer em verde o arco de meia volta, o arco π. Esse é o arco de meia volta. Nós já vimos que o arco alfa tem essa medida aqui que eu estou fazendo em azul. Também já vimos que o arco que eu estou fazendo em amarelo tem a medida x. Observe que se eu subtrair
do arco π, que é o arco de meia volta, o arco azul, o arco alfa, eu obtenho o arco x. E é isso que está escrito aqui. Esse arco x é o arco π menos o arco alfa. Também poderia chegar a essa conclusão algebricamente. Se eu disse que x mais alfa é igual a π, x será π menos alfa. Por que é que esse 2kπ acompanha esses dois arcos? Vamos lá. Se eu estiver aqui sobre a imagem π' e der uma volta completa, eu volto a estar sobre a imagem π'. E mais uma volta, de igual modo, eu estarei sobre a imagem π'. Se eu estiver sobre a imagem P e der uma volta completa, eu estarei mais uma vez sobre a imagem P. Se eu der outra volta completa, mais uma vez eu estarei sobre a imagem P e assim sucessivamente. Isso significa que, caso eu substitua o valor K por um número inteiro, eu estarei obtendo a imagem P' ou P após dar o número correspondente de voltas sobre o ciclo trigonométrico. Vamos à equação cosseno de x igual ao cosseno de alfa. Se o cosseno de x é igual ao cosseno de alfa, que é igual ao segmento OP2, então as imagens de x e alfa no ciclo estão sobre a reta R, que é perpendicular agora ao eixo dos cossenos, no ponto P2. Ou seja, estão em P ou P'. Portanto, também existem duas possibilidades. Se x e alfa têm a mesma imagem, esses arcos são côngruos, ou seja, têm a mesma medida. Se x e alfa têm imagens simétricas em relação ao eixo agora dos cossenos, eles são replementares. O que significa arcos replementares? A soma desses arcos é igual a 2π, a volta completa. Em resumo, se o cosseno de x é igual ao cosseno de alfa, então x é igual a mais alfa mais 2kπ, ou x é igual a menos alfa mais 2kπ. Resumidamente, x será igual a mais ou menos alfa mais 2kπ com k inteiro. Vamos de novo para o ciclo trigonométrico para entendermos tudo que foi dito. Nós já sabemos que essa medida desse segmento aqui, P2, é a medida do cosseno desses dois arcos, alfa mais 2kπ menos alfa mais 2kπ. Um arco do primeiro e outro do quarto quadrante. Pois bem, aqui nós temos a reta R passando pelas duas imagens, P' e P. Caso os arcos x e alfa tenham a mesma imagem, por exemplo, P, o arco alfa terá a mesma medida que o arco x. Eles serão côngruos. Porém, se as imagens forem simétricas, a soma dos dois é a volta completa. Olha aqui, x mais alfa dá uma volta completa, comprovando assim que eles são replementares nesse caso. De igual modo, essa medida 2kπ está aqui porque se nós estivermos sobre a imagem P e dermos uma volta completa, nós voltaremos sobre a mesma imagem. O mesmo acontecendo em P', dando uma volta completa, a gente volta a estar sobre a mesma imagem P'. Na prática, isso significa que nós não temos apenas o arco alfa com a imagem P. Dando uma volta completa ou mais voltas sobre o ciclo trigonométrico, eu encontrarei outros arcos com a mesma imagem P. A mesma coisa em relação à imagem P'. Eu não posso dizer que a imagem P' é a imagem apenas do arco X, porque dando mais voltas sobre o ciclo trigonométrico, eu vou encontrar outros arcos que possuem a mesma imagem P', bastando para isso substituir o valor de K por um número inteiro. Vamos agora falar da equação tangente de x igual a tangente de alfa. Se a tangente de x é igual a tangente de alfa, que é igual ao segmento AT, então as imagens de x e alfa no ciclo estão sobre a reta R, determinada por O e T. Ou seja, elas estão em P ou P'. E, portanto, também temos duas possibilidades. X e alfa, tendo a mesma imagem, significa que eles são côngruos, ou seja, têm a mesma medida. Se x e alfa têm imagens simétricas em relação agora ao centro do ciclo,
eles são explementares. O que são arcos explementares? São arcos cuja diferença resulta no arco π, o arco de meia volta. Em resumo, se a tangente de x é igual à tangente de α, então x é igual a α mais κπ, ou x é igual a π mais α mais κπ. Podemos reduzir essas duas igualdades em apenas uma, x igual a α mais κπ com k inteiro. Vamos ver o porquê disso? Vamos aqui para o ciclo trigonométrico. Aqui nós temos o valor da tangente do arco α e também a tangente do arco x, o segmento que vai de A até T. Aqui nós temos o arco α e aqui nós temos o arco x. Observe que o arco x menos esse pedaço que é α, que é igual a esse pedaço aqui, vai me dar o arco de meia volta e, portanto, de fato, eles são explementares, o arco x e o arco α. Observe que o arco α tem imagem P e o arco π mais α tem imagem π'L. Observe que o valor da tangente para ambos os arcos, como eu disse, é o segmento AT aqui descrito. Porém, observe que, diferentemente das outras duas equações fundamentais, seno e cosseno, a cada meia volta, eu volto a ter o mesmo valor para a tangente. Observe que se eu sair do arco que tem imagem P, o arco α, e andar sobre o ciclo meia volta, eu vou estar sobre o ponto P', que é a imagem do arco π mais α. Isso significa que a tangente desses dois arcos é a mesma. E, portanto, eu posso trocar essas duas igualdades por essa única. E mais, observe que aqui eu não tenho 2kπ, e sim kπ, o que representa meia volta. Significa que, a depender do valor de k, eu posso ter uma meia volta parando em P', com o mesmo valor de tangente, mais uma meia volta eu paro em P, com o mesmo valor de tangente, mais meia volta eu volto para P', mesmo valor de tangente, mais meia volta eu volto para P, o mesmo valor de tangente. E isso se repete indefinidamente. Por isso que eu coloco aqui mais kπ, porque não apenas o arco α tem esse valor de tangente, mas todos os arcos que a partir de α eu tenha somado meia volta a ele. Após termos visto como calcular o seno de x igual ao seno de α, o cosseno de x igual ao cosseno de α e a tangente de x igual à tangente de α, vamos ver como encontrar os valores do seno de x, do cosseno de x e da tangente de x quando o arco está na extremidade dos quadrantes do ciclo trigonométrico. Eu estou falando dos arcos nulo, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Bom, vamos a um exemplo. Seno de x igual a menos 1. Aqui nós temos o eixo dos senos. Marcar menos 1 sobre o eixo dos senos é marcar essa medida que está em verde. Lembremos que o raio da circunferência trigonométrica é 1, a distância do centro até a extremidade. Como essa medida está abaixo da origem dos eixos, eu tenho aqui o valor menos 1. E esse arco em roxo, cuja imagem é esse ponto vermelho, que tem o seno menos 1, é o arco 3π sobre 2. Então, eu encontrei o valor de x. X é igual a 3π sobre 2. Mas 3π sobre 2 não é o único arco que tem o seno valendo menos 1. Observe que se eu der uma volta completa no ciclo trigonométrico, a partir desse ponto, eu vou obter um outro arco com uma volta a mais, que também tem o seno igual a menos 1. Se eu der outra volta, de igual modo, e assim sucessivamente. Ou seja, esse arco que tem seno igual a menos 1 é o arco 3π sobre 2 mais 2kπ, em que k define o número de voltas que nós damos sobre a circunferência trigonométrica. Se k for 0, eu não dou nenhuma volta completa, eu estou exatamente no arco 3π sobre 2. Se k for 1, a partir de 3π sobre 2, eu dou uma volta completa e volto a ele. Se k for 2, eu dou outra volta completa e volto para esse mesmo ponto. Logo, a solução dessa equação é x pertence a R, tal que x é igual a 3π sobre 2 mais 2kπ com k inteiro.
Seno de x igual a zero. Bom, nós temos aqui o eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Se o seno de x é igual a zero, eu não vou marcar sobre o eixo dos senos nenhuma medida. Ou seja, eu estou falando dos arcos cuja projeção sobre o eixo dos senos é o centro do ciclo trigonométrico. Então, eu já sei que eu estou falando do arco nulo. Ó, nós temos aqui o arco nulo, e se eu projetar esse ponto sobre o eixo dos senos, eu vou obter o centro da circunferência trigonométrica, a origem dos eixos. E, portanto, eu já descobri qual é o arco x que tem seno igual a zero. Qual seja, x é igual ao arco nulo. Mas observe que esse não é o único arco cujo valor do seno é igual a zero. Se eu der meia volta sobre a circunferência trigonométrica, representada aqui por esse arco em roxo, eu vou obter o arco π, que da mesma forma como o arco nulo, também tem sua projeção sobre o eixo dos senos na origem da circunferência trigonométrica. E, portanto, o seno de π também é zero. Mas esses não são os únicos dois arcos cujo valor do seno é igual a zero. Porque se eu der outra meia volta, eu volto para a origem, o arco de 2π, que também tem seno igual a zero. E se eu der outra meia volta, eu volto mais uma vez para a posição do arco π. Ou seja, a cada meia volta, eu encontro um arco cuja medida do seno também é igual a zero. Então, ó, eu vou somar aqui meia volta. Lembrem-se que quando eu faço 2kπ, eu estou falando de uma volta completa. Kπ é meia volta. Como eu não preciso colocar o zero, está aqui, ó, x é igual a kπ. Observe que, se k for zero, eu estou falando do arco nulo. 0 vezes π, zero. Se k for 1, eu estou falando do arco de meia volta, porque π vezes 1 é π. Se k for 2, eu estou falando de 2π, porque 2 vezes π, 2π, o arco de volta completa. Se k for 3, 3π, eu volto a essa mesma posição de π, e assim sucessivamente. Logo, a solução para essa equação é x pertence a R, tal que x é igual a kπ, com k inteiro. Seno de x igual a 1. Bom, aqui nós temos, mais uma vez, o raio da circunferência trigonométrica igual a 1. Agora, essa medida está acima da origem dos eixos e, portanto, nós temos aqui a medida 1. Bom, nós vemos aqui que, em roxo, nós temos representado o arco π sobre 2, cuja imagem é esse ponto vermelho aqui, ó. Bom, o arco π sobre 2 é o arco que tem o valor do seno igual a 1. Esse é o eixo dos senos, e essa medida marcada sobre o eixo dos senos vale 1. Logo, o valor de x é igual a π sobre 2. Mas, como eu já venho dizendo, esse não é o único arco cuja medida do seno é igual a 1. Se eu der uma volta completa a partir desse arco, eu vou obter um outro arco que também tem seno igual a 1. Se eu der outra volta, mais uma vez, um outro arco cujo valor do seno também é igual a 1. E por isso, eu tenho que acrescentar aqui, ó, 2kπ. Significa que, a partir de π sobre 2, dando voltas completas sobre a circunferência trigonométrica, eu encontro outros arcos que também vão ter o seno igual a 1. Logo, a solução dessa equação é x pertence a R, tal que x é igual a π sobre 2 mais 2kπ com k inteiro. Cosseno de x igual a menos 1. Bom, agora minhas atenções vão se voltar para o eixo dos cossenos, né? Que é o eixo U aqui. Se um arco tem cosseno igual a menos 1, nós marcamos sobre o eixo dos cossenos o valor menos 1, que é essa medida aqui, ó, que está para a esquerda da origem, como o raio da circunferência trigonométrica é igual a 1, essa medida aqui é menos 1. E, portanto, nós estamos falando desse arco que está em laranja, que é o arco de meia volta, o arco π. Logo, x é igual a π. Mas observe que o arco π não é o único a ter
cosseno igual a menos 1. Se eu der uma volta completa sobre a circunferência, eu volto para a mesma posição. Se eu der outra, de igual modo, eu volto para a mesma posição. Ou seja, a depender do número de voltas que eu der sobre o ciclo trigonométrico a partir do arco π, eu obtenho outros arcos que também possuem valor de cosseno igual a menos 1. Logo, a solução dessa equação é x pertence a R, tal que x é igual a π mais 2kπ com k inteiro. Cosseno de x igual a zero. Agora, com as atenções ainda voltadas para o eixo dos cossenos, eu preciso encontrar o arco cuja imagem tem como projeção o centro da circunferência trigonométrica, ou seja, me dá um valor de cosseno igual a zero. Eu estou falando do arco π sobre 2. Observe que se eu projetar a imagem desse arco, que está em roxo, sobre o eixo dos cossenos, eu obtenho o centro da circunferência, a origem dos eixos. E, portanto, eu posso dizer que o arco que tem cosseno igual a zero é o arco π sobre 2. Mas não só ele. Observe que se eu der meia volta a partir de π sobre 2, representado aqui por esse arco de meia volta em laranja, eu obtenho essa nova imagem, que é a imagem do arco 3π sobre 2. Observe que projetando essa imagem sobre o eixo dos cossenos, eu vou obter o centro da circunferência trigonométrica mais uma vez. E observe que isso vai se repetir a cada meia volta. Se eu sair de 3π sobre 2 e andar mais meia volta sobre a circunferência trigonométrica, eu volto para essa posição. E mais meia volta, eu volto para essa posição. Somar meia volta é somar kπ. Se k for zero, eu não dei nenhuma meia volta. Eu estou exatamente sobre o arco π sobre 2. Se k for 1, eu somo meia volta e vou parar no arco 3π sobre 2. Se k for 2, eu dou uma volta inteira e vou voltar para π sobre 2. Afinal de contas, eu estarei somando π sobre 2 com 2π, que é uma volta inteira. Logo, o valor de x é igual a π sobre 2 mais kπ. A solução é x pertence a R, tal que x é π sobre 2 mais kπ com k inteiro. Cosseno de x igual a 1. Ainda com a atenção voltada para o eixo dos cossenos. Bom, eu preciso encontrar um arco cujo valor do cosseno é 1, ou seja, a medida sobre o eixo dos cossenos é 1. Então, eu estou falando dessa medida que está em roxo, né? Como o raio da circunferência trigonométrica é igual a 1, essa medida é 1. Logo, eu estou falando do arco nulo, cuja imagem está aqui em vermelho. Então, eu posso dizer que o valor de x é igual a zero, ou seja, o arco cujo cosseno é igual a 1 é o arco nulo. Mas não é só ele. Se eu der uma volta completa sobre a circunferência trigonométrica, eu volto para esse ponto. Se eu der outra volta sobre a circunferência trigonométrica, mais uma vez eu voltei para esse ponto. Eu estou aqui encontrando arcos que também possuem o cosseno igual a 1. Por isso, eu preciso somar ao arco nulo 2kπ, em que k vai me dar o número de voltas sobre a circunferência trigonométrica. Se k for 0, eu estou aqui no arco nulo. Se k for 1, eu vou dar uma volta completa e terei o arco 2π. Se k for 2, eu vou dar outra volta completa e vou ter o arco 4π, e assim sucessivamente. Todos esses arcos possuem o cosseno igual a 1. Logo, x é igual a 2kπ, porque eu não preciso somar o zero, né? Escrever a soma de uma parcela com zero. A solução fica x pertence a R, tal que x é igual a 2kπ com k inteiro. Tangente de x igual a zero. Vamos agora nos concentrar nessa reta tangente que é paralela ao eixo dos senos, tá certo? Bom, então eu estou procurando um arco cuja imagem projetada sobre a reta tangente está na origem dessa reta tangente. Eu estou falando do arco nulo, cuja imagem está aqui de vermelho. Ó. Ela está na origem dessa reta tangente. E, portanto, eu já descobri o valor do arco cuja tangente é zero. É o arco nulo. Mas observe que se eu der meia volta, eu obtenho o arco π, que também tem sua projeção sobre a reta tangente no ponto zero.
Se eu der mais meia volta, eu chego ao arco 2π, que de igual modo tem projeção sobre a origem dessa reta tangente. E assim sucessivamente. Então eu tenho que somar aqui meia volta, porque a cada meia volta eu obtenho um novo arco cujo valor da tangente também é zero. Como eu não preciso somar zero, x será igual a kπ. Então a solução é x pertence a R, tal que x é igual a kπ com k inteiro. Nesse ponto, é comum o aluno questionar sobre a tangente de x igual a menos 1 e a tangente de x igual a 1. Mas notem que esses valores não são valores de tangentes de arcos que estão nas extremidades dos quadrantes da circunferência trigonométrica. Aqui nós temos o arco π sobre 2 e aqui nós temos o arco 3π sobre 2. Já vimos que para esses arcos a tangente não está definida. Isso porque se nós passarmos uma reta por esses pontos, por essas imagens desses arcos, essa reta será paralela à reta das tangentes e, portanto, não tocará a reta tangente. É por isso que esses arcos não têm tangentes definidas. Aliás, aqui, na verdade, esse arco que tem tangente menos 1 é o arco 5π sobre 4. Isso na primeira volta, né? E esse daqui é o arco π sobre 4. Ou seja, para calcular a tangente de x nesses dois casos, eu tenho que fazer a tangente de x igual a tangente de alfa. Procedimento esse que eu apresentei na primeira parte da aula. Equações redutíveis ao segundo grau. Algumas equações trigonométricas podem ser reduzidas a equações do segundo grau e resolvidas pela fórmula de Bhaskara. Vamos ver aqui, Nessa equação, eu posso substituir o seno de x por y. E aí eu terei y² menos y menos 2 igual a zero. Basta eu encontrar agora os valores para y, voltar aqui e substituí-los. Passo a ter, assim, uma equação trigonométrica fundamental. O mesmo com essa, Eu tenho 2 vezes o cosseno de x igual a 1 mais 1 sobre o cosseno de x, porque a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Tirando aqui o MMC, eu terei 2 vezes o cosseno quadrado de x igual ao cosseno de x mais 1. De igual modo, eu posso fazer o cosseno de x igual a y, resolvo essa equação pela fórmula de Bhaskara, encontro os valores de y, volto aqui, substituo nessa igualdade, obtendo assim uma equação fundamental. Por fim, o terceiro exemplo, a secante quadrada de x é 1 mais a tangente quadrada de x menos 2 vezes a tangente de x igual a zero. Aqui eu posso fazer a tangente de x igual a y, eu ficarei com 1 mais y ao quadrado menos 2 vezes y, resolvo a equação do segundo grau, encontro os valores para y, volto aqui, substituo no lugar de y, e aí eu passo a ter uma equação trigonométrica fundamental. Equações essas que nós já estudamos em toda a primeira parte dessa aula. Equações fatoráveis. Algumas equações a gente resolve com mais facilidade usando as fórmulas de transformação em produto. Por exemplo, no caso do seno de 7x mais o seno de 5x igual a zero, eu posso escrever essa soma da seguinte maneira: 2 vezes o seno de 7x mais 5x sobre 2 vezes o cosseno de 7x menos 5x sobre 2. E isso igual a zero. É uma maneira de eu reescrever essa adição. O mesmo eu vou poder fazer com essa primeira equação e com essa terceira equação. Nós vamos ver isso com mais detalhe e entender melhor essas equações fatoráveis quando estivermos fazendo alguns exemplos, ok? Vamos para o próximo slide. Método das incógnitas auxiliares. Equações que têm esse formato, a vezes o seno de x mais b vezes o cosseno de x igual a c, devem ser resolvidas fazendo a troca de variável seno de x igual a u e cosseno de x igual a v.
e em seguida resolvendo o sistema. A vezes U mais B vezes V igual a C e U ao quadrado mais V ao quadrado igual a 1. Quero fazer um comentário sobre essa equação aqui, a segunda equação desse sistema. Bom, se U é o seno de x, aqui eu tenho o seno de x ao quadrado. Se V é o cosseno de x, eu tenho aqui o cosseno de x ao quadrado, igual a 1. Essa é a nossa principal relação fundamental na trigonometria. E, portanto, essa segunda equação sempre será essa relação. A única equação que vai variar aqui é essa primeira, a depender de quais são os valores de A e de B, além do valor de C. Tendo calculado os valores de U e V, a gente determina os possíveis valores para x. As equações que estão aqui abaixo são resolvidas usando esse método. Aqui eu tenho subentendido os valores 1, aqui, aqui e aqui. Esse valor é o valor de B, aqui eu tenho o valor de V, aqui o valor de A, aqui o valor de U e aqui o valor de C, nesse formato da nossa primeira equação. O mesmo aqui, ó, eu tenho o valor de A, o valor de U, o valor de B e o valor de V, além do valor de C, também nesse formato da primeira equação. Observe mais uma vez que a segunda equação tem sempre a forma dessa nossa relação fundamental. É óbvio que isso vai ficar muito mais claro quando a gente resolver questões acerca desse assunto, que vai acontecer mais adiante. Aplicação de identidades na resolução de equações trigonométricas. Vamos ver aqui a equação do tipo seno de x à quarta mais o cosseno de x à quarta igual a A com A real. Bom, a gente sabe que o seno de x à quarta mais o cosseno de x à quarta equivale a 1 menos o seno quadrado de 2x sobre 2. Vamos ver por quê? Bom, se eu pegar o seno de x à quarta e o cosseno de x à quarta e somar duas vezes o seno quadrado de x vezes o cosseno quadrado de x e subtrair desse mesmo valor, de 2 vezes o seno quadrado de x vezes o cosseno quadrado de x, nós estaremos falando de uma equivalência, uma vez que se eu somar esse termo com esse, eles se cancelam, eu volto a ter o seno à quarta de x mais o cosseno à quarta de x. Bom, eu observo que o que eu fiz aqui foi completar um quadrado. Isso aqui é um produto notável, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, eu estou falando do quadrado de seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, que vai dar esses três termos aqui, menos 2 vezes o seno quadrado de x vezes o cosseno quadrado de x, que é esse termo aqui que sobrou. Bom, isso será igual a 1 ao quadrado, porque o seno quadrado de x mais o cosseno quadrado de x é a nossa relação fundamental, isso vale 1. Então aqui eu tenho, ó, 1 ao quadrado, 1, menos 2 vezes o seno quadrado de x vezes o cosseno quadrado de x, é o seno de 2x sobre 2 ao quadrado. Isso aqui a gente tem que buscar nas transformações. Quem tiver dúvida tem que assistir a aula de transformação. Temos então aqui 1 menos 2 vezes o seno quadrado de 2x sobre 4. O quadrado do seno de 2x é o seno quadrado de 2x. E o quadrado de 2 é 4. Aqui eu posso simplificar o 2 com o 4, ficando com 1 menos o seno quadrado de 2x sobre 2. Que é o que nós dissemos aqui no início, ser equivalente ao seno de x à quarta mais o cosseno de x à quarta. Bom, como o seno de x à quarta mais o cosseno de x à quarta é igual a A, isso daqui também é igual a A. E é isso que eu escrevi aqui. Uma vez que isso aqui, ó, é equivalente ao seno de x à quarta mais o cosseno de x à quarta. Tirando aqui o MMC e fazendo essa multiplicação, eu vou ter 2 menos o seno quadrado de 2x igual a 2A. Passando o 2A para o outro lado da igualdade, ele vira negativo. Passando menos seno quadrado de 2x para o outro lado, ele vira positivo. Observe que aqui eu tenho o seno quadrado de 2x. Qualquer número elevado ao quadrado será um número ou igual a zero ou positivo. Jamais será um número negativo. Qualquer número elevado a um expoente par ou será igual a zero
ou será igual ao valor positivo. E por isso, 2 menos 2A está no intervalo entre 0 e 1, podendo inclusive ser 0 ou 1, mas jamais negativo. Então, para resolver essa inequação simultânea, eu posso passar o 2 para ambos os lados da igualdade e também posso dividir por 2 ambos os lados dessa desigualdade, ficando com menos 1 menor ou igual a menos A, menor ou igual a menos meio. Multiplicando essa inequação simultânea por menos 1, eu obtenho meio menor ou igual a A, menor ou igual a 1. Equações do tipo o seno de x à sexta mais o cosseno de x à sexta igual a A com A real. Bom, sabemos que o seno de x à sexta mais o cosseno de x à sexta equivale a 1 menos 3 vezes o seno quadrado de 2x sobre 4. A demonstração segue o mesmo raciocínio daquilo que fizemos no slide anterior para a equação seno de x à quarta mais o cosseno de x à quarta igual a A. Então, vamos deixar essa demonstração apenas aqui no slide para que vocês confiram. Com isso, eu estou afirmando que se o seno de x à sexta mais o cosseno de x à sexta é igual a A, é porque 1 menos 3 vezes o seno quadrado de 2x sobre 4 também é igual a A. Bom, eu posso aqui, então, multiplicar aqui por 4 e aqui também. Ajeitando essa equação, eu fico com o seno quadrado de 2x igual a 4 menos 4a sobre 3. E aqui, da mesma forma como dissemos no slide anterior, para o seno de x à quarta mais o cosseno de x à quarta igual a A, nós temos o seno quadrado de um determinado arco. A gente sabe que o seno varia de menos 1 até 1. Só que como aqui o seno está elevado ao quadrado, obrigatoriamente o valor de 4 menos 4a sobre 3 estará no intervalo fechado de 0 até 1, uma vez que, ao elevar qualquer número a um expoente par, nós obteremos ou um valor igual a 0 ou um valor positivo. Logo, resolvendo essa inequação simultânea, nós vamos concluir que o valor de A estará no intervalo fechado que vai de 1/4 até 1. Como encontrar o valor de A nessas equações, tanto nessa quanto a do slide anterior, nós veremos quando estivermos resolvendo exercícios acerca desse assunto. Já vimos as equações trigonométricas fundamentais, agora vamos ver as inequações trigonométricas fundamentais. Sejam f e g duas funções trigonométricas da variável real x. Resolver a inequação f de x menor que g de x significa obter o conjunto S, denominado conjunto solução ou conjunto verdade, dos números R, para os quais f de R menor que g de R é uma sentença verdadeira. Muito parecida a definição com a definição que vimos quando estudamos equações. Quase todas as inequações trigonométricas também, assim como as equações, podem ser reduzidas a inequações de um dos seguintes 6 tipos: o seno de x maior que m, o seno de x menor que m, o cosseno de x maior que m, o cosseno de x menor que m, a tangente de x maior que m e a tangente de x menor que m, em que m é um número real dado. Por esse motivo, essas 6 são denominadas inequações fundamentais. Assim, é necessário saber resolver as inequações fundamentais para poder resolver outras inequações trigonométricas. Vale aqui um lembrete. Isso vale também para o seno de x maior ou igual a m, menor ou igual a m. O cosseno de x maior ou igual a m, menor ou igual a m. A tangente de x maior ou igual a m, ou menor ou igual a m. Resolução em R de seno de x maior que m. Vamos direto aqui para a circunferência trigonométrica para a gente entender como é que a gente encontra os valores do seno de x que são maiores que o número real m. Primeiro, nós temos que entender que os valores dos senos na circunferência trigonométrica variam de menos 1 até 1. São os valores possíveis para o seno de um arco. Esses valores obrigatoriamente estão nesse intervalo fechado que vai de menos 1 até 1.
O eixo V é o eixo dos senos. Então, eu preciso marcar sobre o eixo dos senos a medida M, que é a medida desse segmento em verde, aqui representado pelo segmento OP1. Então, essa medida é a medida M. Depois de fazer isso, eu vou traçar uma reta passando por P1, perpendicular ao eixo dos senos. É o que essa reta representa. Como eu estou querendo os valores do seno de x maiores que m, eu vou utilizar o semiplano que está acima da reta R. O semiplano em questão é esse semiplano que está aqui em rosa. E, portanto, a solução para essa inequação são os valores que estão na interseção da circunferência trigonométrica com esse semiplano. Eu estou falando desse arco que está em roxo, que vai de M até M'. Observe que tanto M quanto M' estão abertos. E por que esses pontos estão abertos? Porque aqui eu tenho o sinal de maior. Se eu tivesse aqui o sinal de maior ou igual, esses pontos estariam fechados. Por fim, para encontrarmos a solução dessa inequação, eu preciso descobrir quais são os arcos que, a partir da origem, girando sobre o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário, estão nessa interseção da circunferência com o semiplano que está em rosa, confirmando que esse arco que me serve de resposta é esse arco que vai de M até M', esse arco em roxo. Vamos falar agora da inequação seno de x menor que m. Bom, vamos direto aqui para a circunferência trigonométrica. Vamos usar analogamente o que fizemos no slide anterior. Marcarei sobre o eixo dos senos a medida m, representado aqui por esse segmento OP1 que está em verde. Então, essa medida é a medida m. Por P1, eu vou passar uma reta R também perpendicular ao eixo dos senos. A solução dessa inequação será a interseção entre a circunferência trigonométrica e o semiplano, que agora está abaixo da reta R. E por que agora eu estou usando o semiplano abaixo da reta R? Porque eu estou querendo os valores menores que m. Nesse momento, o aluno é tentado a colocar como resposta o arco que vai de M' até M, girando no sentido anti-horário, conforme eu orientei. Porém, isso está incorreto. E por que isso está incorreto? Porque nós precisamos girar no sentido anti-horário a partir da origem. Então, na verdade, o que a gente tem aqui são dois arcos. Um arco que eu vou aqui pintar em azul, que vai de A até M, que é esse arco em azul, e o outro que eu vou pintar aqui em verde, que vai de M', conforme a gente está fazendo aqui, vai de M' até a origem A. Então, muito cuidado na hora de colocar a resposta para as inequações. Eu sempre tenho que, partindo da origem, girar no sentido anti-horário e verificar quais são os arcos que me servem de resposta. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que eu tenho um arco azul, que vai de A até M, sendo interrompido em M, e outro arco que começa em M' e vai até A. Para finalizar, observe mais uma vez que tanto M quanto M' estão abertos, porque aqui eu tenho o sinal de menor. Se eu tivesse o sinal de menor ou igual, eu teria tanto M quanto M' fechados. Vamos agora ver a inequação cosseno de x maior que m. Bom, agora eu vou voltar minhas atenções para o eixo dos cossenos, certo? E não mais para o eixo dos senos. Bom, eu vou marcar sobre o eixo dos cossenos a medida m, que é essa medida que está em roxo aqui, ó, o segmento que vai de O até P2. Por P2 agora, eu vou passar a reta R perpendicular ao eixo dos cossenos, não mais perpendicular ao eixo dos senos. A solução dessa inequação será a interseção entre a circunferência trigonométrica e o semiplano que está à direita dessa reta R. E por que eu estou usando o semiplano à direita? Porque eu estou pedindo aqui os valores maiores que m. E os valores maiores estão sempre à direita no eixo dos cossenos. Aqui o aluno está tentado a responder que a solução dessa inequação é o arco que vai
de M' até M. E mais uma vez isso está errado. Professor, mas eu estou girando no sentido anti-horário. Perfeito, mas a gente precisa girar no sentido anti-horário a partir da origem, a partir do arco nulo, desse ponto A. E, portanto, na verdade, a gente tem aqui dois arcos. Um arco que vai de A até M, que é interrompido em M, e outro arco que vai de M' até A. São esses os arcos que me servem de resposta para essa inequação. Observe mais uma vez que tanto M quanto M' estão abertos. Isso porque nós queremos os valores de cossenos maiores que M. Se eu tivesse aqui o sinal de maior ou igual, esses pontos M e M' estariam fechados. Vamos falar agora do cosseno de x menor que m. Mais uma vez, atenções voltadas para o eixo dos cossenos, o eixo U. Vou marcar de novo sobre o eixo dos cossenos a medida m, representada aqui pelo segmento que vai de O até P2, o segmento que está em roxo. Por P2, eu vou passar uma reta R perpendicular ao eixo dos cossenos e a minha solução será a interseção entre a circunferência trigonométrica e o semiplano que está à esquerda da reta R. Por que é que agora eu estou usando o semiplano à esquerda de R? Porque aqui eu quero os valores de cossenos menores que m. E os valores de cossenos menores estão sempre para a esquerda. Pois bem, aqui o aluno mais uma vez é tentado a responder que o arco que serve de solução é o arco que vai de M até M'. E nesse caso, ele está correto. Curioso, né? Por que ele está correto? Porque se eu girar no sentido anti-horário a partir de A, eu vou obter como resposta o arco que começa em M, aberto, e vai até M' aberto. E, portanto, esse arco que está em verde é o único arco que me serve de resposta para essa inequação. Mais uma vez, observe que tanto M quanto M' estão abertos, porque aqui eu tenho o sinal de menor e não menor ou igual. Se fosse menor ou igual, esses pontos estariam fechados. Vamos falar agora da tangente de x maior que m. Vamos usar um procedimento um pouco diferente do que fizemos até agora. Nós temos aqui a reta tangente, essa reta T é a reta tangente, ela é paralela ao eixo dos senos e perpendicular ao eixo dos cossenos. Vamos marcar sobre a reta tangente a medida m, aqui representada por esse segmento AT em roxo. Passaremos por T e pelo centro da circunferência trigonométrica a reta R. A solução dessa inequação será a interseção da circunferência trigonométrica com os ângulos Q, O, M e seu oposto pelo vértice M', O, Q'. Eu estou falando dessas regiões que estão pintadas em rosa. Desse modo, essa interseção me apresenta dois arcos. O arco que vai de M até Q e o arco que vai de M' até Q'. Todas as extremidades abertas porque esse sinal é de maior. Se eu tivesse o sinal de maior ou igual, essas extremidades estariam fechadas. Observem que, como eu já disse, girando sobre o ciclo trigonométrico a partir de A, eu obtenho esses dois arcos que estão em verde. E, portanto, são esses dois arcos que servem de solução, de fato, para essa inequação. Por fim, eu quero fazer uma última observação. O que significa encontrar os valores de tangentes maiores que essa medida m? Observe que se eu passar uma reta por essas regiões em rosa, passando pelo centro da circunferência trigonométrica, eu vou obter um valor de tangente maior que o valor de m, ou seja, maior que o segmento AT. E é isso que significa obter valores de tangentes maiores que m. Todas as retas que passarem por essa região, interceptando esses arcos em verde e passando pelo centro da circunferência, vão dar origem a um segmento que é maior que esse segmento AT, que mede m. Por fim, vamos ver a tangente de x menor que m, usando raciocínio similar ao que usamos no slide anterior. Aqui a reta tangente, a reta T,
paralela ao eixo dos senos e perpendicular ao eixo dos cossenos, marcamos sobre a reta T o segmento M, que é esse segmento que vai de A até T, pintado aqui em roxo. A solução dessa inequação é a interseção entre a circunferência trigonométrica e o ângulo MOQ' e seu oposto pelo vértice M'OQ. Ou seja, eu estou falando dessas regiões que estão em rosa. Nesse momento, mais uma vez, o aluno é tentado a dar como resposta para essa inequação os arcos que vão de Q até M' e de Q' até M, o que, mais uma vez, é um erro. Na verdade, nós temos aqui o arco que vai de A até M, é o primeiro arco que me serve de resposta. Lembrem-se que eu tenho que partir de A no sentido anti-horário. Depois, eu terei o arco que vai de Q até M' como resposta. Esse é o segundo arco que me serve de resposta. E, por fim, eu terei o arco que vai de Q' até A, encontrando, assim, 3 arcos para a resposta dessa inequação. Algo que eu ainda não abordei, mas vou dizer agora. É comum o aluno perguntar se o ponto A é um ponto que está fechado ou aberto. Observe que a interseção entre a circunferência trigonométrica e esse ângulo MOQ', que está em rosa, é todo esse pedaço da circunferência que está em verde, que vai de M até Q'. E, portanto, o ponto A está nessa parte da circunferência. Logo, ele é um ponto que está fechado. Por fim, uma última observação. O que significa a tangente de um arco ser menor que esse valor M? Significa que se eu passar uma reta por esses ângulos em rosa e pelo centro da circunferência trigonométrica, a gente vai obter um valor de tangente menor do que esse valor M. Então, qualquer reta que passe pelo centro da circunferência e intercepte essas regiões em verde, que vão de Q até M' e de Q' até M, me dará um valor de tangente menor do que esse valor M. E é isso que significa encontrar valores de tangentes menores que M. Para finalizar nossa parte teórica, vamos à resolução de equações e inequações em intervalos determinados. Isso vai ficar mais claro quando fizermos um exemplo acerca desse assunto. Mas já vamos adiantar agora as operações que devemos fazer para obter as soluções quando a gente tem intervalos determinados. Quando a gente desejar obter as soluções de uma equação ou inequação pertencente a um certo intervalo I, ou seja, um intervalo determinado, a gente deve seguir a sequência de operações que estão aqui abaixo. Primeiro, a gente resolve a equação ou a inequação normalmente, sem se importar com esse intervalo, até que a gente obtenha a solução geral para essa equação ou inequação. Obtida a solução geral, quando necessariamente aparece a variável k inteira, atribuímos a k todos os valores inteiros que acarretem x pertencendo a esse intervalo. O conjunto solução será formado pelos valores de x calculados com os valores escolhidos para k. No nosso próximo encontro, falaremos das funções trigonométricas inversas, encerrando assim o estudo da trigonometria. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.